O problema do skatepark tem sido abordado em várias, nas redes sociais, também pelo próprio Executivo, pelos próprios meios de comunicação social, não só regionais, mas também nacionais, uma vez que já saiu uma reportagem também na CMTV sobre este caso, e é paradigmático que este caso do skatepark apareça agora a meio do mandato, porque várias coisas correram mal neste processo do skatepark. Eu já tive a oportunidade também de ter uma reunião daqui da Câmara sobre este caso, que me indicou que bem mandou instaurar um processo de inquérito, mas esse processo de inquérito, por ter sido instaurado, vem admitir que, de facto, as coisas não correram bem. E logo a primeira coisa que não correu bem é que no portal base, quando nós tentamos consultar a tramitação deste processo, no portal base não conseguimos aceder às outras empresas que foram consultadas, porque se isto é uma consulta prévia, porque foi até 75 mil euros, e também é curioso que tenha sido 74.998, para não bater nos 75 mil euros, para não obrigar a um concurso público, mas foi 74.998, e portanto foi uma consulta prévia, mas quando se faz uma consulta prévia é preciso consultar previamente várias empresas. O mínimo é 3, mas o que é bom é que se consultem mais, não é? Nós quando fazemos orçamentos em nossa casa, ou quando vamos fazer uma obra no nosso posto de trabalho ou na nossa empresa, consultamos vários orçamentos para poder ter uma noção do que é o mercado. E, portanto, não só as outras empresas que foram consultadas não estão disponíveis no portal base, portanto, os cidadãos e eu, a oposição, que enviei um e-mail no dia 13 de agosto a pedir essas consultas prévias que não estavam no portal base, não me foi dado, com base na abertura do inquérito. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, não vejo como é que uma abertura do inquérito possa impedir a divulgação de documentação que, em primeiro lugar, devia estar pública num portal do próprio Governo. Portanto, aguardarei o encerramento do inquérito, mas acho que essa informação devia estar pública de início. Mas não só é estranho que essas consultas prévias não estejam disponíveis, como também é estranho que quem ganhe a adjudicação é um particular. Portanto, nós não temos aqui empresas especialistas na construção de skatepark, que as há, e que os construíram em muitos outros municípios, até do nosso distrito. Estou-me a lembrar, por exemplo, em Abrantes, por exemplo, que tem um ótimo skatepark, com instruções de utilização no início, estruturas em alvenaria, etc. Mas essas empresas, se foram consultadas, nós não sabemos quais foram os orçamentos que deram, mas depois quem ganha o concurso é uma entidade particular. Portanto, é um senhor empreendedor, o senhor Artur Casaca, que ganha esse concurso. É um senhor que já tem ganho alguns outros concursos aqui nesta Câmara, em outros mandatos, nomeadamente na ordem dos mais de 100 mil euros para fazer festivais de luxo ou outros festivais. Sim, Sr. Presidente, é verdade. O Sr. Artur Casaca tem ganho outras adjudicações desta Câmara para fazer festivais da mais variada natureza. Agora vem ganhar uma adjudicação para construir um skatepark. Skatepark esse que, devo frisar, foi diagnosticada a sua necessidade pelo Partido Chega, porque em 2021, quando nós andámos a fazer campanha para as autárquicas, nós próprios denunciámos que os skaters, que na altura tinham sido elevados a atletas olímpicos, portanto tinha sido elevada essa modalidade a um desporto olímpico, portanto não estamos a falar aqui de um desporto de sumenos importância, estamos a falar de um desporto olímpico, que os skaters em Santarém não só não tinham um espaço para fazer com dignamente a sua prática desportiva, como o faziam ali na Praça da Sé, portanto, ali na Praça Sá da Bandeira. E, portanto, tinha que se arranjar, também com algum incómodo para os comerciantes. E, portanto, nós não podíamos proibir a prática do skate, que é uma modalidade olímpica, e queremos jovens na nossa cidade a praticar essa modalidade, e, portanto, tínhamos que arranjar um local para que eles o pudessem fazer. E foi por isso que, no dia 15 de novembro de 2021, logo menos de um mês após a nossa tomada de posse, nós submetemos a esta Câmara uma deliberação para a construção de um skatepark aqui no Jardim da República, portanto, o chamado Paço da Liberdade. E era até, eu vou ler só a última parte deliberativa, pelo exposto, portanto, tinha toda uma exposição de motivos e depois terminava da seguinte forma. Pelo exposto, proponho que este Executivo camarário
delibera a construção de um skatepark no Passeio da Rainha, Jardim da República, e que seja de construção fixa e em alvenaria, porque é isso que é a boa prática e é isso que, se era isso que eu ouvia dos skaters, da comunidade de skaters, era isso que eu ouvia, essa necessidade. Não sei se o Sr. Presidente se lembra o que aconteceu a essa moção que eu entreguei aqui em novembro de 2021. Esteve na gaveta durante largos meses, quase um ano, sob a desculpa de estarem a ser preparados documentos técnico-financeiros que nunca foram preparados. Depois, quase um ano depois, em 2022, essa moção veio à reunião de Câmara e foi chumbada pelo Executivo PSD-PS com a desculpa de que já estavam a fazer um projeto para um skatepark e que seria com os materiais os últimos materiais, os mais modernos, e que isso já estava a ser tramitado. Portanto, utilizar o diagnóstico do Partido Chega, puseram na gaveta a nossa moção durante quase um ano e quando a moção veio à reunião de Câmara, além de não trazer a documentação que supostamente estava a ser preparada, mas afinal não foi preparada, foi chumbada com a desculpa de que de facto, esta Câmara ia fazer um skatepark. E o que é que nós vemos agora? Vemos que esse skatepark, eu não sei se pode chamar aquilo um skatepark, mas um conjunto de rampas, foi de facto feito, mas que não foram ouvidas as associações ou os praticantes de maior relevo da cidade. Os próprios praticantes entraram em contacto comigo e com outros partidos políticos, não foi só com o Chega, também com outros partidos políticos. Tivemos uma reunião no local onde foi manifesta a falta de condições de praticabilidade. Foi dito que a própria Federação Portuguesa de Patinagem provavelmente não pode ter sido ouvida porque senão não poderia estar concordante com aquilo, que passados 3 dias da inauguração já havia rampas descoladas do chão, que existiam pessoas a fazer manutenção na estrutura que tinha sido recentemente inaugurada, que havia parafusos que já estavam saídos das rampas com o perigo que isso representa. Eu devo lembrar que crianças caem dos skates e resvalam nas rampas. Qualquer pessoa que tenha visto uma criança a fazer skate sabe que isso acontece. E, portanto, se tiver um parafuso saído da rampa, o que acontece é que essa criança vai enterrar as costas, mesmo que use proteção nos cotovelos, nos joelhos e na cabeça, as costas vão resvalar na rampa e essas costas vão sofrer abrasão por esse parafuso. Portanto, aparentemente este skatepark foi inaugurado sem um parecer da Proteção Civil, sem uma fiscalização da Câmara, sem uma fiscalização do IQT ou sequer da ASAI, foi inaugurado sem casas de banho, sem um ponto de água que funcionava, foi inaugurado sem as normas de utilização. Sr. Presidente, eu não vi lá nenhuma placa a dizer é obrigatória a utilização de proteção pessoal neste skatepark. Então, Sr. Presidente, se alguém se magoa, se um jovem se magoa naquele skatepark porque não tem capacete, o Sr. Presidente é responsável, porque não está lá indicado que é obrigatório o uso de capacete. Eu vi uma rampa que não tinha balizas atrás, não tinha corrimãos. E nós sabemos que aqui no Cartacho, há pouco tempo, há poucos anos, morreu um jovem exatamente porque estava em cima de um half-pipe e caiu para trás desamparado. E caindo no chão, faleceu, perdeu a sua vida. Portanto, não estamos a falar aqui de situações displicentes. Talvez por isso o Sr. Presidente tenha mandado fechar aquilo que tinha sido imediatamente inaugurado, mas o que eu pergunto é, não houve uma fiscalização prévia à inauguração? Tem que ter havido. E, portanto, eu aguardo muito expectante o resultado deste inquérito que o Sr. Presidente mandou fazer. Espero que ele seja imparcial, uma vez que é feito pelos serviços da Câmara e não por nenhum órgão político, mas tem que ser retiradas daqui também consequências políticas. E eu acho, Sr. Presidente, que se já está na comunicação social que vai existir um vereador que vai suspender o mandato por causa deste skatepark, pelo menos foi isso que eu vi, que está em consideração que um vereador que era responsável estava a ponderar suspender o mandato. Eu quero perguntar e quero saber se este inquérito, de facto, nós vamos ter acesso aos resultados deste inquérito, mas este inquérito fez-me lembrar um outro inquérito que o Sr. Presidente também prometeu aqui e do qual eu nunca tive resposta, que foi o inquérito às 3 mortes que existiram por um incêndio urbano aqui em Santarém. As mortes de 2 idosos e de um gato que morreram no seu apartamento, num incêndio urbano, porque
Os bombeiros demoraram mais de 20 minutos a chegar aqui à Avenida dos Forcados Voluntários de Santarém, que é totalmente inadmissível. O Sr. Presidente também disse na altura que ia fazer o inquérito. Até hoje, eu não tenho conhecimento dos resultados desse inquérito. E, Sr. Presidente, deixe-me que lhe diga, se a construção mal feita de um skatepark pode levar à suspensão do mandato de um vereador, a morte de 2 pessoas e de um gato por causa de falta de socorro em Santarém, também devia levar à sua demissão de Presidente da Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado.